Jurandir Gaiducas, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos os ouvintes da PAN. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da Jovem Pan. Major, qual a expectativa da Polícia Rodoviária Estadual? Quantos veículos deixarão a capital nesse feriadão? Nós temos um feriado bastante prolongado que inicia a partir do dia 1º. Houve a decretação do ponto facultativo na sexta-feira, então um feriado que é considerado prolongado. Há uma expectativa de mais de 1,5 milhão de veículos que deixem a capital com direção à região litorânea e interior do estado. Esse número é parecido com o que aconteceu no último feriado de Tiradentes? É uma estimativa que é feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, em conjunto com o DR, Artesp, e se prevê que os veículos que deixam a capital em feriado prolongado é um número aproximado desse que eu falei. De 1,5 milhão de veículos. Exato. E quais são as características desse feriado? É um feriado que nós temos essa expectativa de tráfego, mas temos que considerar, inclusive, que é começo de mês, gera alguma implicação, e temos logo em seguida, no próximo dia 22, outro feriado prolongado. Bem na sequência. Na sequência. Então, quando os feriados eles são no mesmo mês, há uma tendência de se dividir, não se acumula os veículos, o feriado prolongado não se repete. Então nós temos que trabalhar com essa expectativa. Então vamos ver o comportamento do tráfego nesse feriado para, inclusive, prever o próximo. Então o senhor acha que não vai ser tão pesado assim? O motorista não enfrentará tantas dificuldades? Eu acredito que não. Vamos ver as expectativas. Trabalhamos com a possibilidade de acontecer. É melhor prever que o problema será maior e ele vier menos do que se não prever nessa circunstância. Mas trabalhamos com essa previsão. Major, com esse tempinho nublado, esse tempo esfriando, é possível que o motorista prefira deixar a cidade rumo ao interior e esqueça um pouco o litoral? O que atrai o turista ao litoral é realmente o tempo bom. Então, quando o tempo é favorável, as pessoas demandam mais as regiões litorâneas. A meteorologia indica que o tempo não será propício para litoral nesse final de semana. Então, talvez tenhamos um fluxo maior nas regiões do interior do estado. Nesse momento, o senhor vê algum sinal vermelho em alguma rodovia ou ainda não? Ainda é muito cedo? Ainda não, porque a quarta-feira é um dia normal, expediente normal em todas as repartições públicas, estabelecimentos bancários e comerciais. Então, no momento, o tráfego é absolutamente normal. O senhor imagina que a partir de que horário começa a ficar complicado? Se as tendências se repetirem, é a partir das 18 horas, 18, 19 horas, que o trânsito vai ficando mais intenso. Havendo possibilidade, em razão de hoje ser um dia útil e amanhã é o feriado, nós temos um trânsito bastante intenso no período da manhã do dia 1º. Agora são 3 horas e 19 minutos. Participa também do Jornal Jovem Pan o repórter Marcelo Cury. Pois não, Patrícia Rizzo, boa tarde a você, ao Major Gaiducas e também aos ouvintes da Jovem Pan. Major, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da fiscalização que será adotada nas rodovias estaduais. Vamos orientar não só o motorista, mas também os motociclistas, com relação ao tipo de fiscalização que será adotada neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho. Vamos começar com os motoristas. Quais as recomendações básicas e quando a polícia faz uma fiscalização na estrada, qual o ponto que ela tem uma maior atenção, até para que o motorista possa se preparar e estar de acordo aí com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro? Basicamente, a polícia verifica as questões de segurança do veículo. O estado geral do veículo com relação à parte de pneus, bom estado de conservação dos pneus, sistema de iluminação e de sinalização do veículo. Nós temos que lembrar que, como a própria meteorologia indicou, o tempo talvez seja chuvoso, a questão dos limpadores de para-brisa é muito importante, os desembaçadores de vidro são requisitos importantes para essa época com chuva. Trocar a palheta, porque às vezes ela resseca e na hora da chuva forte ela não limpa muito bem e o motorista tem uma dificuldade na visão, né, para enxergar aí a pista no caso. É fundamental uma checagem do veículo. Normalmente nós lembramos do equipamento quando vamos usá-lo e não lembramos de checar com antecedência se ele está em perfeitas condições. Você bem lembrou a questão da palheta, dos limpadores de para-brisa. É comum a pessoa lembrar que ele existe quando se depara com a chuva e quando vai acioná-lo ele não funciona ou então ele funciona precariamente. Isso dificulta a visão do condutor e atrapalha a dirigibilidade do veículo.
Então é fundamental que ele faça essa checagem antecipada e confira se os equipamentos estão em ordem, funcionando adequadamente e promova a substituição. Tá certo. E também documentação, isso não precisa nem falar, né? Documentação, as condições gerais do veículo. E com relação aos motociclistas, qual a orientação e qual a fiscalização, assim, quais no caso, os quesitos que os senhores avaliam na hora de fazer uma checagem nas motos aí, na hora da abordagem a um motociclista? Perfeito. O motociclista, além do estado geral dos veículos, é fundamental a questão do capacete. O capacete é um item de segurança extremamente importante para o motociclista quanto para o passageiro. O capacete deve ser o regulamentar, está em perfeitas condições, o uso de viseira ou o óculos de proteção. Aprovado pelo Inmetro, o capacete? Exatamente. Aqueles cascas de ovo, né? Não, tipo coquinho, aqueles outros capacetes não aprovados pelo Inmetro, eles são motivos de autuações. Lembrando que é uma autuação que o Código, inclusive, penaliza com suspensão do direito de dirigir. Tanto a ausência do capacete, quanto o capacete inadequado, ou então a ausência de viseira ou de óculos de proteção. Óculos de sol não, né? Não, somente o óculos de proteção. É fundamental isso. Se ele tiver que usar óculos ou de sol, ou óculos de grau para correção da visão, ele pode ser usado, mas também em conjunto com o óculos de proteção. E quem não cumpria todas essas exigências da Polícia Rodoviária Estadual está sujeito a quê? Desde uma multa até a apreensão do veículo? O legislador do Código de Trânsito foi bastante rigoroso com relação às infrações praticadas por motociclistas. A grande maioria delas, uma única autuação acarreta a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, a motocicleta transitar com os faróis apagados. Se a motocicleta transitar com os faróis apagados, uma única autuação é motivo suficiente para a suspensão do direito de dirigir. Só uma dúvida, até que muita gente, falando em faróis, né, é importante fazer essa colocação, porque as pessoas confundem a lanterna com o farol baixo. À noite é obrigado a usar o farol baixo, e eu vejo que em São Paulo muita gente anda com a lanterna acesa, é só uma luz, assim, não é? Não chega a ser aquele farol baixo. É importante também até que o senhor oriente o motorista com relação a isso, né, porque eles confundem muito lanterna e farol baixo. Existe a lanterna de posição do veículo, que normalmente é o primeiro estágio do funcionamento do sistema de iluminação. Depois nós temos os faróis principais, com luz baixa e luz alta. A luz baixa é obrigatória à noite. Então, e as pessoas usam lanterna, não sabem às vezes, né? É fundamental. Praticamente apagado o carro. As pessoas acreditam que pela via ser iluminada, não há necessidade da utilização do farol baixo. É um equívoco, porque primeiro que é obrigatório, e segundo, aumenta muito a segurança tanto do veículo quanto dos pedestres, porque permite ao pedestre verificar com antecedência a aproximação do veículo, e nos cruzamentos permite que um veículo veja o outro antes de que ele se aproxime efetivamente do cruzamento. E na cidade é 8 ou 80, né? Na cidade é 8 e na estrada é 80 quando tem neblina, porque daí a pessoa acha que vai enxergar melhor que o farol alto. Exatamente. E aí complica tudo, né? Atrapalha o motorista que vem completamente. Né? É outro equívoco, porque o farol de luz alta, ele permite que o condutor enxergue, tenha visão de uma distância bem maior à frente do seu veículo. No entanto, na neblina, o farol alto prejudica, porque a neblina reduz a velocidade e a luz alta, ela impede a visão. Então tem que ser, na neblina, necessariamente os faróis têm que ser baixos, para que ela possa, a luz, penetrar aquela névoa e ele ter visão adequada da estrada. E tem mais um detalhe só, Patrícia, só para finalizar, com relação ao uso da faixa da esquerda. Muita gente usa a faixa da esquerda para passear. E às vezes ultrapassa pela faixa da direita, porque a gente vê aquela fila indiana pela faixa da esquerda e totalmente livre a faixa da direita. Então a faixa da esquerda é mais a faixa expressa, não é? Major, eu gostaria até que o senhor explicasse para o motorista cada faixa, assim, qual a utilidade, até para que o motorista se coloque na faixa correta quando não for realizar assim algum tipo de ultrapassagem, né? Perfeito. O Código estabelece que a circulação do veículo far-se-á pelo lado direito da via. O lado direito da via é a faixa mais à direita. A faixa à esquerda, tanto a faixa central contra outras faixas quando existentes na pista, é para manobras de ultrapassagem e para os veículos mais velozes. Mas não significa